Olá, estamos aqui para mais um Papo Saúde 360. Sou Bruna Diniz, especialista em harmonização facial, e hoje trago um assunto bastante interessante: feridas externas, feridas internas. E não poderia trazer ninguém menos do que quem é referência no Brasil em tratamento de cicatrizes e regeneração da pele, Rosane Menezes. Seja bem-vinda! Muito obrigada, Bruna, ao Papo Saúde 360 pelo convite. Amei. Muito obrigada. Vai ser um prazer enorme conduzir essa entrevista com vocês. Maravilha! Então, hoje em dia a gente tem visto muito, né, se falar só em terapias regenerativas, estética regenerativa, é um assunto que está em alta e, pelo que sei, você já trabalha com isso há muito tempo, isso não é uma novidade. Né? Não é. Conta um pouquinho. E eu fico assim, muito feliz que hoje isso esteja sendo uma prioridade. As pessoas já estão colocando essa coisa do integrativo e funcional em suas vidas. Porque isso é fundamental. Nenhuma cicatriz ela vai ter uma regeneração, uma cicatrização perfeita, sem ter todos os componentes, os pilares necessários para poder levar ali para a pele toda essa estrutura para a gente poder regenerar e ficar ali com a cicatriz perfeita. Porque não é mágica, né? Assim, é realmente estratégia, é um tratamento individualizado, cada caso é um caso. Totalmente. Né? E essa questão do intestino com a pele, essa ligação, também faz toda a diferença, não é mesmo? São eixos fundamentais. Fígado e intestino. Olha só. Pele e intestino. Olha só. Desparasitação. Desintoxicação. Que no caso a gente está se referindo a metais pesados. Então, assim, isso vem de alimentos, produtos que nós usamos no nosso dia a dia, que está ali inserido, e muitas vezes a gente não percebe, porque já vem de um hábito, vem da nossa infância. Então, é um desodorante, é um tipo de shampoo, é um perfume, é a pasta de dente, é uma maquiagem. Então, cada um desses tem uma carga tóxica e que vai para o nosso organismo. Sem falar nas vacinas, que também tem a sua carga tóxica. Então, com o passar dos anos, isso tem sobrecarregado muito o nosso organismo. E muitas vezes as pessoas não entendem o porquê que não está ocorrendo uma recuperação de excelência, se fez todo um preparo antes. Porque até assim, as pessoas, elas muitas vezes elas buscam a autoestima através dos procedimentos estéticos, né, das cirurgias plásticas, tudo acontece perfeitamente e a cicatrização, depois você vê que não ficou legal, Isso. Né? E assim, muitos profissionais nem imaginam, né, o que aconteceu ali naquele processo. Perfeito. E sabe o que acontece também, Bruna? Muita gente acredita que o problema foi o trabalho do cirurgião plástico. E muitas vezes, assim, uma grande maioria, não é um problema do cirurgião plástico, é um problema de cicatrização. Então, o que falta? A gente fazer um preparo naquele paciente para que ele venha a entrar numa cirurgia e ter um pós-procedimento adequado. Então, além de toda a orientação do pós-procedimento do cirurgião, existe todo um contexto aí que a gente precisa trabalhar e acelerar a desinflamação desse paciente, orientação com a parte alimentar. Muitas vezes eu já peguei pacientes que antes da cirurgia estavam ali comigo fazendo algum preparo e virou para mim e falou: ai, nossa, esse final de semana vai ser o último que eu vou fazer uma alimentação errada, porque eu tenho uma feijoada e a cirurgia é numa terça-feira. Aí uma feijoada que tem carne de porco, aí a pessoa vai botar pimenta. Então, o que vai acontecer? O organismo, ele já fica... Já vai desequilibrar, né? Exatamente. E a pessoa faz a cirurgia, vai ter uma reação para a carne de porco. Processo de inflamar altíssimo. Então, o que acontece? O cirurgião fez um trabalho de excelência,
E quando você vai ver a recuperação, 2 dias depois, os pontos começam a inflamar. E a gente vê muito isso, né? Muito. E o que acontece? Grande maioria tem que cicatrizar por segunda intenção. E o que seria isso? Ela fica aberta, tem que cicatrizar aberta a cirurgia. E aí isso gera uma atrofia, fica com uma aparência de queimadura, porque gera acromia, gera hipertrofia, gera hipercromia. Então, são aquela cicatriz mais repuxada, mais dura, né? Exatamente, com aderência, com fibrose. E muitas vezes são cicatrizes que se estendem aí por 2 meses, 3 meses aberta, Bruna, sabe? Então, assim, a gente tem que ter todo um cuidado, a gente tem que, a parte mais difícil é conscientizar o paciente do que ele precisa fazer, do que é importante, do que é necessário, porque senão ele coloca toda essa responsabilidade no médico. E aí o cirurgião plástico, ele fica numa situação de ficar rígido. Mas os profissionais de saúde, né, os cirurgiões plásticos, os profissionais que trabalham com estética, eles têm consciência disso? Desse preparo, dessas... Isso está faltando aqui, mais comunicação, levar esse tipo de preparo para os cirurgiões, porque eles saem da residência simplesmente ali focados no que eles têm que fazer. Em executar o procedimento, né? Executar a sua cirurgia da melhor forma possível. E eles realmente conseguem executar. Porém, Leona, existe essa parte do preparo que a faculdade não orienta. E eu vou te dizer que nenhuma faculdade orienta. Essa conscientização está vindo agora com as informações, né? E outra coisa que eu também reparei durante a minha experiência, né, profissional, é que eu trabalhei muito tempo com preparo ortocirúrgico, né, pacientes de cirurgia ortognática. E o que eu percebi era que pacientes também que aceitam, que têm vamos dizer assim, um emocional mais equilibrado, que isso tudo também influencia, né? Um paciente mais positivo, né? Esperando o melhor daquele procedimento, ou pacientes que são levados a... Existe uma diferença ali no pós-operatório. Eu reparei bastante isso ao longo dos anos. É verdade. Essa positividade é muito importante. Porque você trabalha, você vibra. Tanto que existem aparelhos, que inclusive a gente trabalha hoje, que qual é a direção dele? Frequência. Então, a gente ajuda determinados órgãos a entrar na sua própria frequência. Por exemplo, o fígado. O fígado, quando a pessoa está com muito medo, está nervosa, ele começa a entrar em colapso. Ele já não reage, ele já não entra ali com as funções que ele precisa ter da forma correta. Então, eu mesma tenho na clínica aparelho que ajuda a frequenciar, por exemplo, o fígado. Então, ele começa a trabalhar novamente e entra a questão da gente também perceber isso, porque a gente precisa ter esse feeling, para a gente poder conversar com o paciente e começar a mostrar os caminhos corretos de começar a conduzir aquela situação que naquele momento está sendo desagradável para ela. Ela começa a ter dúvida, ela começa a ter muito medo. Aí já começa a pensar, poxa, a minha cicatriz deu errado. Então, poxa, eu fiz uma coisa para poder ficar legal, ficar mais bonita, e vai ficar horrível. Então, assim, hoje, desse jeito, mas a gente precisa desse olhar e até treinar o olhar do paciente para poder isso, sabe, seguir da forma que a gente precisa para poder chegar ao nosso objetivo também. Sim, e assim, o que eu vejo é que realmente você transformou esse processo da dor, né, a dor da cicatriz, da alma, né, que é uma dor mais profunda. Você conseguiu transformar isso em missão, né? Isso. Porque não é só a estética, né, de se melhorar uma cicatriz. É um resgate de autoestima, é um resgate de autoconfiança, né? Isso impacta na vida como um todo, né, da pessoa. No todo, e não só da própria pessoa, de uma família inteira, Bruna.
Porque se uma pessoa na família adoece, ela está mal, ela está triste, ela entra em depressão, diante de um caso assim, toda a família é afetada. Então, o marido já não sabe como reagir. E aí aquilo perdura por meses. Porque assim, não é só cicatriz de procedimentos estéticos, né? Me fala os tipos de cicatrizes que aparecem lá no consultório para você. Cicatrizes cirúrgicas, cicatrizes de queimadura, cicatrizes de acne, cicatrizes de estrias, De acidente, né? de acidente, muitas. Cicatrizes de queimadura, por exemplo, alguns pinos. Eu estou recebendo muita cicatriz assim. Eu recebi uma essa De ata, né? Exatamente, de ata. Tecnologia, fenol, tecnologia também, né? Como, por exemplo, laser de CO2, você comentou comigo de um caso de uma paciente que veio de fora do país, né? Isso. Para tratar a queimadura por laser de CO2, porque o que eu vejo é que muitos profissionais não se capacitam, né? Não entendem de fototipo, não entendem da potência do equipamento, não são habilitados a trabalhar com laser, que não é simples, Não é um perigo na mão de quem realmente não entende, não está habilitado. Né? Muitos profissionais que eu vejo que são simplesmente pegam ali um conhecimento com um técnico e já saem aplicando no paciente, achando que, né, aquela receita de bolo vai servir para todo mundo, e não é. Né? Todo o processo individualizado. Cada um tem uma pele, cada um está hidratado de uma forma. Cada um tem o seu fator, né? E a gente precisa entender cada um e dosar a densidade de cada laser desse. Sim, então, eu tenho ali comigo que sempre o menos é mais. Então, o profissional precisa, antes de tudo, entender a parte integrativa, porque tem que somos um todo, né? Eu percebo isso também através da minha área, né? Que é mais da estética, mas assim, eu vejo respostas, né? Diferentes de um paciente para outro, porque somos seres individualizados, né? Individualizados. Então, tudo vai depender de como você também está internamente, sistemicamente falando, né? De equilíbrio, a necessidade da integrativa chegar, né? Também para tratar o paciente como um todo. Isso, e a hidratação, Bruna, ela é muito importante. Porque o nosso organismo, você sabe, nós temos ali todo um sistema vascular, temos os microvasos. Esses microvasos, eles conduzem os nutrientes para a nossa pele. Se o nosso sangue estiver denso, ele não consegue correr por esses microvasos, eles não entram e eles deixam de nutrir a pele. Consequentemente, deixam de hidratar a pele. Então, você faz um laser numa pessoa que está desidratada, que ela não bebeu água o suficiente. Sim, porque a reação é diferente. Até porque muitos lasers, né, como o caso do CO2, ele tem atração por água. Então, se aquela pele não estiver hidratada, né, não vai ter o mesmo resultado. Isso. E eu vejo que esse é um detalhe, é tão simples, é beber água, né? Então, é tão simples e muitos profissionais, infelizmente, ainda não conhecem esse outro lado, que é importante e que vai prevenir de uma série de intercorrências, complicações num procedimento que a pessoa está buscando uma parte estética, solucionar algum problema e acaba ocasionando outro. E me diz uma coisa, assim, depois de tantos anos de experiência, você acaba criando o seu método, né? Que é o método Kiron. Fala um pouquinho sobre ele. Olha, esse método eu criei mediante, inclusive, a pandemia. Eu já utilizava uma parte dele, mas na pandemia eu consegui parar ali para estudar e organizei ali pensando realmente assim na estrutura interna e externa. Então, qual era muito a minha dificuldade? Quebrar a fibrose, quebrar aderências. Então, eu tinha que fazer ali toda uma conduta com diversos aparelhos. E aí eu consegui desenvolver uma forma aonde eu consigo fazer isso de forma acelerada, com os instrumentos que eu utilizo e que eu desenvolvi.
E aí a gente consegue romper essas fibras, melhorar a circulação no local, que é o que a gente precisa para que a cicatriz possa reagir. Em paralelo a isso, eu entendo o organismo da pessoa, eu direciono os meus produtos para essa pessoa, desde a parte Você pede oral. exames de sangue antes Eu do mesma início faço. do tratamento. Eu tenho a biorressonância que eu faço e aí eu consigo entender marcadores importantíssimos como ferro, ferritina, o B12, a vitamina D, alguns minerais são Varia muito de parâmetros inflamatórios, né? Todos eu preciso de inflamar o paciente. e alguns pacientes eu consigo identificar alguns problemas, inclusive, que eu até nem posso atender aquele paciente. Ele precisa passar primeiro por um outro profissional para alinhar aquela parte ali que não é da minha competência, para depois voltar. E aí sim a gente entra com o tratamento, porque aí nós vamos ter sucesso. Se a gente entra com um tratamento sem avaliar esses pontos, a gente pode ter uma complicação também na regeneração. Olha que incrível. Então, como é que eu vou dizer? É uma responsabilidade muito grande minha até falar, eu não posso começar o tratamento com você hoje. Eu preciso que você primeiro trate esse segmento, porque ele vai ser fundamental para a gente ter uma boa resposta no resultado que nós estamos buscando aqui. Então, eu sou bem... E como é que você lida com essas expectativas, né? Porque o paciente cria uma expectativa muito grande a respeito do tratamento que ele vai iniciar. No momento que eu converso, que eu identifico esse problema e eu coloco isso para o paciente, o que eu percebo é que eles acabam adquirindo mais confiança no meu trabalho. Com certeza, porque você trabalha o todo. Isso, porque não é só dinheiro, Bruna. O dinheiro vai ser consequência. Ali a gente tem que... Eu tenho propósitos. Meu propósito é curar vidas, sabe? É muito mais do que uma cicatriz ali na pele. É uma cicatriz interna, é um resgate de uma família. Porque é uma família mesmo, não é só aquela pessoa que eu estou atendendo, sabe? É mais do que aquele paciente. Então, hoje, como que eu tenho essa... é muito gostoso. É muito bonito. Como que eu tenho essa certeza? Porque no decorrer de todos esses anos, eu começava os tratamentos e aí a paciente começava o desabafo. Olha, eu estou com muita esperança no resultado que você vai fazer comigo. Porque diante desse problema todo, poxa, eu acabei me separando, meu marido não aguentou todo o peso, porque eu entrei em depressão, tive que ir para a psiquiatra, os meus filhos estão muito tristes, isso refletiu, acabou que eu fiquei mais triste ainda, porque eles foram morar com o pai, então eu acabei ficando sozinha, e isso acabou comigo, então eu quero tentar resgatar minha família. Então, esse é só um detalhe, só um pequeno exemplo, né? Aí você percebe, aí no decorrer do tratamento, a pessoa já começa a voltar arrumada de uma forma diferente, maquiada, aí cortou o cabelo, e pinta o cabelo, e sabe, vem maquiada. E a pessoa adquire uma confiança, e o que acontece? Se eu te contar, você não vai acreditar. Meu marido pediu para voltar comigo. Nossa. E aí, você faz o quê? Você resgata uma família. Isso é muito, muito grande. É muito mais do que isso. Eu lembro que há um tempo atrás eu atendia no Leblon. E aí eu atendi uma senhora que na época tinha aparência de senhora. E eu atendi, ela teve câncer na mama, e assim, ela entrou em depressão, e a família adoeceu junto. O filho ficou mal, a filha também. E aí ela me conheceu e eu comecei a fazer o tratamento nela. E no final, eu fiz a parte da dermopigmentação paramédica, que é a reconstrução da areola. E ela ficou encantadíssima com o resultado.
E aí ela voltou, ela saiu daquele dia, ela voltou para casa com um monte de sacola, que ela saiu de lá diretamente fazer compras, porque ela queria comprar roupa, ela queria renovar. E aí, no dia seguinte, eu recebi no meu espaço o esposo dela com um buquê de rosas de Ai, que lindo. e ele, assim, totalmente emocionado. E eu fiquei sem entender. Eu falei, gente, quem é esse senhor, né? E eu fiquei olhando e falei, ele tá falando com a pessoa errada, né? Então, ele virou para mim e falou, olha, que eu sou o esposo da... Não vou falar o nome dela, que na época pediu até para eu não divulgar. Ela é uma pessoa bem conhecida. E aí ele falou, eu sou o esposo da fulana e eu queria te dizer que você restabeleceu o amor dentro da minha família. Você restabeleceu uma alegria que eu não vivia isso há muito tempo. Eu vim aqui para te agradecer pelo que você fez pela minha esposa. E eu fiquei muito sem ação, sabe? Eu falei, meu Deus, que coisa linda. E aí eu segurei o buquê e fiquei olhando para ele, ele só limpava as lágrimas. Aí saiu todo sem jeitinho, assim, aí, muito obrigado, muito obrigado. E ela ficou linda. Ela mudou de uma senhorinha para aquela coroa enxutona, bonitona, sabe? Aí ela começou a Que cuidar do muda, rosto. né? Ai, gente, que coisa legal. Não, e isso, assim, eu nunca vou esquecer. Acho que até o último dia. Eu acho que a da minha transformação vida. acaba sendo maior, né, em você do que Não, isso é muito é muito gostoso, gratificante, né? Quando porque eu você... não fico cansada. Chega no final do dia, às vezes eu fico um pouco esgotada mentalmente, porque chega muita gente com depressão. Eu atendo muitas pessoas que se automutilaram, então eu vou tratar esse tipo de cicatrizes. Então, são pessoas que eu tenho que usar muito o meu lado psicológico. Então, eu tenho que conduzir de uma forma onde eu esteja o tempo todo estrategicamente fazendo ela pensar no lado positivo. E não alimentar aquela tristeza e ficar, coitadinha, não. Eu tenho que mostrar um lado onde ela tem que ser forte, que vai ser importante, que ela está dando o primeiro passo ali comigo. E eu vou mostrar para ela. Depende dela, né? Depende dela também. Você coloca a responsabilidade. Coloco, isso é muito importante. Que isso firma, sabe, o tratamento. Não só mental, mas assim, te interrompendo, o paciente ele tem algum cuidado também para fazer durante o treinamento? Porque tem casos que eu vi, né? Os casos são lindíssimos, mas tem casos que em uma sessão você já consegue uma melhora significativa, mas tem casos também que se estendem um pouquinho mais. Isso depende da gravidade de cada um. Por exemplo, uma queimadura. A recuperação dessa queimadura, a resposta, ela às vezes demora um pouquinho quando essa queimadura é proveniente de alguma química, tipo um álcool, né? Então, a pele, ela fica muito mais fibrosada, ela fica rígida, sabe, Bruna? Então, aí a gente precisa primeiro passar por um processo eu vou falar de uma forma... O álcool que você fala, assim, um produto inflamável, é isso? Isso que mesmo. Causou Isso. Que foi ali, por exemplo, na churrasqueira, foi botar, jogar um álcool e pegou fogo e ele explodiu em cima. Então, essa queimadura com álcool, a pele fica completamente diferente, por exemplo, de uma queimadura que foi uma água fervendo. A água virou, a sopa virou... Ainda tem diferença disso, né? Tem, totalmente. Então, na anamnese, eu procuro entender esse ponto também, até para estabelecer a estratégia do tratamento. Que, como eu falei, ele é totalmente personalizado. Totalmente personalizado, né? Cada caso é um caso. Isso. E assim, às vezes uma pessoa está com anemia, a outra está com a vitamina D muito baixa. A maioria dos brasileiros, Bruna, está com a vitamina D no pé. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, ai, tô sentindo um cansaço, ai, a minha memória não tá boa. Tem todo um link com a vitamina D, B12, o ferro. A gente tem que olhar aí pontos que são estratégicos, que isso tudo, ele vai fazer a oxigenação da pele. Então, no mesmo momento que você alinha essa parte para tratar a pele, você está alinhando o paciente e ele melhora no todo, ele melhora o foco, a disposição, entendeu? Então, muda
o paciente no todo. E você também usa, eu sei que você tem uma linha própria de skincare. Essa linha é para manutenção pós-tratamento ou ela é importante também durante o tratamento? Ela, na verdade, ela inicia a partir da primeira sessão do tratamento. Então, é um combo ali, é um conjunto, precisa do todo. Exatamente, porque tem substâncias ali dentro do meu home care que potencializa e ajuda na regeneração da cicatriz. Então, quanto mais o paciente segue ali a rotina do que normalmente é manhã e noite, esse tratamento, cada vez que ele utiliza, ele percebe uma melhora na pele, é progressiva. Então, eu normalmente direciono o home care para o tratamento inteiro. Eu já usei local, tem que usar o tratamento inteiro, mas isso depende de cada caso. Eu tenho 3 tipos ali que eu vou entender o caso da pessoa e eu sei qual eu vou direcionar. Mas para o tratamento de cicatrizes, eu tenho o meu próprio produto, que no caso eu desenvolvi, ele é voltado mesmo para a regeneração celular, ele é reconhecido e registrado pela Anvisa, e eu só trabalho com ele. E nos meus cursos, as minhas alunas, elas têm acesso a esse produto também. Então, e elas passam a trabalhar só com o produto quando elas entendem ali como que funciona e sabem que ele realmente é fundamental para o resultado. Eu vi que você também dá cursos. Isso, mentorias, né? Com os Isso. profissionais ali dentro do seu consultório, conhecendo a rotina, né? Vendo os casos. Perfeito. É Isso interessante. mesmo. A mentoria ela é individualizada. Sim. Então, normalmente eu dou na minha clínica, no máximo 2 pessoas. Aí eu recebo sempre sócias, né? Elas vão para poder fazer essa mentoria juntas, ou um casal. A maioria, inclusive, que faz a mentoria são pessoas até que não querem aparecer muito. A maioria são médicos. A maioria. Cirurgiões plásticos ou fisioterapeutas que trabalham dentro da clínica do médico. E o médico fala, vai lá e faz para você aplicar aqui dentro. E eles não divulgam o meu método, eles não, mas utilizam dentro da clínica deles. Mas, entendeu? Isso, mas eles levam... Para melhorar os resultados também. Exatamente, para dar todo esse suporte na cicatrização, que é onde normalmente os cirurgiões encontram aquele nó no trabalho deles, né? Poxa, por que inflamou? Não sabe. Vamos ver se está com a bactéria. E entra com antibiótico. E aí tem como conduzir de uma forma mais rápida ali, não só se tiver com a bactéria, ok. Não sou totalmente contra antibióticos e nem anti-inflamatórios. Mas que seja pontual, né? Assim, realmente se for necessário. Exatamente. Ali na cultura, identificar com a bactéria e direcionar imediatamente qual é o antibiótico, né? Direcionado para aquilo, para ele cortar. E existe um paralelo onde pode trabalhar com ozônio, né? Com a hiperbárica. Eu melhora a oxigenação dos tecidos, a gente sabe que é maravilhoso no processo de cicatrização, né? Isso, e o ozônio, eu sou muito fã do ozônio. Inclusive, ele foi agora regulamentado, né, pela... Quem sabe agora abre a cabeça dos profissionais, né? Que eu vejo muita gente resistente a essas terapias, né? Exatamente, o conselho, né, de medicina agora estabeleceram, tem na resolução 2445, isso que está liberado agora o ozônio para os médicos. Eu achei isso fundamental e uma porta gigantesca que eu se vejo abre. uma resistência dos profissionais médicos, principalmente, em entender e realmente trabalhar com tanto a ozonoterapia quanto a laser terapia. Né? Não entendem a fisiologia, né, de todo o processo. Isso, a ação de cada um. O quanto é necessário, porque o ozônio, ele é fundamental nos procedimentos. Fundamental. Existe um ponto onde não pode. Existem algumas restrições que é importante entender quais são e você ter essa atenção, principalmente na anamnese.
para você poder dizer, esse paciente não pode, como eu vou substituir? Como é que eu vou fazer no caso, porque eu preciso do ozônio? Eu explico isso nos cursos. Então, a gente tem como ir para uma outra estratégia. Por isso que eu falo, essa parte de você entender o paciente é fundamental para você direcionar o melhor protocolo e não ter intercorrência. Porque o meu objetivo é esse, eu não tenho intercorrência no meu trabalho. Então, todo esse cuidado, esse suporte, o suporte técnico também é muito importante. A gente está ali, escutar o paciente no pós, como é que está indo, não está seguindo certinho. Acompanhar, né? Do início ao fim. Geram dúvidas, né? Então, a gente precisa manter também, estabelecer esse canal aberto para o paciente ficar seguro. Ele saber que não foi só ali no momento do fechamento do tratamento e fez o procedimento e a gente some e só vai encontrar o paciente na próxima sessão. Não. Falta um pouco, né? Precisa esse acolhimento, né? Do início ao fim. Total, isso é fundamental, sabe? Eu acho que isso é muito necessário para os profissionais de saúde, sabe, Bruna? As pessoas estão precisando de atenção, precisando de cuidado, estão inseguras, elas já vêm de profissionais que não deu certo o tratamento, e aí ficam receosas, olha, eu já passei por vários profissionais, eu já estou desacreditada. Eu escuto muito isso. Eu escuto muito que eu sou a última esperança da pessoa. Existe assim, uma carga, né, muito grande para que a gente possa ali conduzir ainda mais o nosso melhor. É o único que eu faço. Eu acho que trabalhar com propósito realmente, né, quando você descobre o seu propósito, realmente você fica incansável. É tanta coisa que você recebe, tanta energia boa, né, que eu acho que trabalhar com amor pelo que se faz é o que realmente faz a gente seguir aí nesse caminho, né? Com mais amor ainda, porque o sentimento é gratidão, Bruna. É uma gratidão tão grande. Hoje em dia está tudo muito, gratidão, né? As pessoas banalizando a gratidão. Isso, mas assim, a gratidão real ali na sua forma genuína, de você entender realmente que, nossa, finalizei o dia. E você escutou tantas coisas boas, sabe? Olha, eu quero te agradecer muito. Eu estou tão feliz com o meu resultado. Meu marido está vendo uma mudança enorme. Olha, eu estou tão feliz. Olha, eu já posso botar biquíni? A pessoa não botava biquíni há anos. Sabe? Porque às vezes faz aquela abdominoplastia, né? Eu vi casos seus, assim, fantásticos. Isso. A mama, muitas vezes, com a mastopexia, que vem uma cicatriz muito aqui no centro da mama. Então, aí já não pode botar aquele decote real. Então, você começa a reverter isso, a pessoa já começa a olhar e falar, eu acho que já dá para botar um decote. Agora eu já estou me sentindo mais segura. Nossa, eu vi casos seus fantásticos de queimaduras de rosto também, né? Uma melhora, porque assim, isso sim deve impactar absurdamente na vida, porque aí não tem como esconder rosto. Quando é rosto, não tem como esconder. Uma cirurgia plástica mesmo, né? De um lift, né? Sim, a queimadura, o lip lift. Eu vi você postando um caso sobre lip lift mal sucedido, né? Isso. Porque, assim, até para você recomendar uma cirurgia como lip lift, o paciente não pode ter nem a predisposição a queloide, a nada, né? Existe um perfil recomendado para aquela cirurgia. Isso. Né? E nem todo mundo está apto, ou está, dependendo dos parâmetros. Se preparar, qualquer paciente ficar apto a uma cirurgia? Todos. Raramente existe uma restrição ali séria, onde essa pessoa realmente não é indicada para uma cirurgia, mas aí seria no geral. Mas fora isso, todas as pessoas, inclusive, eu tenho um e-book ali que está no link da bio do meu Instagram, que ele explica, ele dá uma orientação bem ampla ali para o paciente do que ele precisa fazer no antes e no pós. Ele dá uma orientação bem bacana. Inclusive, eu estou até para detalhar mais
porque eu acho que as pessoas precisam de tudo mais detalhado ainda, sabe? Não pode faltar nada. Então, ali, logo que eu fiz com um olhar bem profissional. E depois eu fui vendo que dá para melhorar mais. Então, eu estou até para melhorar essa parte também. Eu vi aqui que você tem esses guias, esses e-books, né? Achei bem interessante. Sem medo das cirurgias, intestino e cicatriz, da crise ao equilíbrio e até maquiagem para cicatriz. Eu achei, nossa, Isso. bem Tem interessante. muitos pacientes que eles são de longe. Uhum. E aí eu faço também avaliação online. Sim. E aí essas pessoas, elas têm acesso a mim para entender o caso delas. Então, algumas pessoas não conseguem vir até mim. Né? Eu atendo muita gente de fora, mas tem pessoas que não têm essa condição. E essas pessoas, por exemplo, que você atende online ou de fora, né? A paciente que mora fora, como é que você faz em relação aos tratamentos? Porque muitas vezes esses tratamentos precisam de uma continuidade. Isso, Como é é que isso você faz? mesmo. Dependendo do caso, eu oriento como que essa pessoa vai fazer. Inclusive, tem um e-book que eu vou lançar agora, que é exatamente para ajudar essas pessoas que não conseguem estar tão presentes no tratamento. Então, vai começar a transformar a cicatriz, lógico que demora um pouquinho mais para dar o resultado, porque na clínica existe toda uma estrutura para dar esse suporte. Mas a pessoa trabalhando ali da forma que eu vou estar orientando nesse e-book, a pessoa vai conseguir ir acelerando a recuperação, a aparência da cicatriz, desde limitação de movimento até a parte estética. Interessante. E para quem quiser conhecer melhor seu trabalho, Tem no Instagram, né? É rosanemenezes.cicatrizes, tem meu site também, rosanemenezes.com.br. Ali tem toda a explicação do meu trabalho, tem a localização, né, dos meus atendimentos, que eu atendo no Rio, atendo em São Paulo também. São Paulo atendo na Vila Mariana, aqui no Rio atendo aqui na Barra da Tijuca. Faço esses atendimentos online também, né, eu consigo dar um suporte e levar já uma direção para o paciente. esses guias, né, e-books também, o paciente consegue. Inclusive, tem um e-book que ele é para ansiedade. Então, muita gente que está ali, a ansiedade, Bruna, ela atrapalha muito porque ela mexe não só com a parte do sistema nervoso, que mexe com a parte hormonal, mas mexe com o sono. Então, o sono, no meu tratamento, ele é fundamental que ele siga corretamente o seu ciclo circadiano. E as pessoas, às vezes, viram uma madrugada ali no computador, no telefone, e o que acontece? Aumenta muito o cortisol. O cortisol é altamente Inflamatório, a gente sabe disso. E aí, o que ele reflete na cicatriz? Primeira coisa, ele escurece. Ele gera uma hipercromia. Então, às vezes, a pessoa fica sem entender por que escureceu tanto. A pessoa não está dormindo. Então, o cortisol Você vê que é o básico, né? É beber água, é dormir, é se alimentar bem. Muito básico. A gente tem tudo isso na mão. Só falta a gente realmente conscientizar os pacientes, que muitas vezes eles não são fáceis, eles querem comer a pizza, querem ir para o hambúrguer, sabe? E a gente precisa orientar que aquela ali é uma fase que é uma escolha. A gente tem que botar, olha, o que você quer? Para você quer recuperar? O caminho é esse. Né? Tem até uma frase de Hipócrates que eu utilizo muito no meu trabalho, que se você deseja, se você deseja a cura, você tem que estar aberto você tem que abrir mão das coisas que deixaram você doente, né? Então, é mais ou menos assim. Mas, então, se você quer restabelecer a sua saúde, você tem que abrir mão das coisas que te deixaram doente. Você está disposto a isso? Né? Então, a gente tem que colocar isso na mão do paciente, porque senão ele cobra a gente um resultado que não depende da gente. Nenhum resultado no meu Instagram
eu consegui sozinha. Aquilo é uma parceria minha com o paciente. Então, uma parte eu fiz, eu dou toda a orientação, toda a estrutura para o paciente, e o paciente tem que fazer a parte dele, né? Então, quando ele faz a parte dele, ele retorna muito feliz com o resultado. E eu mais ainda, porque isso é o meu trabalho, é o que eu busco, é regenerar uma pele, sabe? É um resultado que a gente olha o antes e depois e fala, gente, olha que coisa linda. A gente consegue regenerar a pele. E isso não tem preço. Eu acho que, no fundo, é mais do que regenerar a pele, mais do que curar uma ferida externa. É realmente você transformar esse paciente, é você resgatar esse paciente, é você curar essa alma adoecida, né? Isso. E os melhores amigos, minhas melhores amigas, eu conheci no meu trabalho. Pessoas que chegaram em desespero. Eu tenho uma amiga, ela é médica, e ela chegou em desespero no meu consultório. Ela veio indicada por um cirurgião, muito lindo de agulha, tinha pavor de agulha, meu amigo. E Conheço, eu tenho pacientes assim, também da área médica, engraçado, né? muito. E ela um pavor imenso de agulha. E eu fui ali com cuidado, com calma, e ela falando, Rosane, o médico acha que vai ter que operar e retirar toda essa área da mama. Eu falei, confia em mim. Estava necrosada já a mama dela. E eu recuperei a mama dela no todo. Melhorei a circulação, que muitas vezes a necrose, né, aquela área ali, o tecido deixa de oxigenar. Eu restabeleci toda a circulação sanguínea ali na área e ela não precisou retirar nenhuma parte da mama. E hoje ela está ótima. E é uma das minhas melhores amigas, sabe? A Bia. Até aproveito para deixar um beijinho aqui para ela. Então, a Bia confia muito em tudo que acontece. A filha dela, agora há pouco tempo, caiu num acidente de moto. Ela pegou a filha e levou para a clínica. Ela falou, eu só confio em você. Cuida aqui da minha filha. A filha dela já está ótima, não tem uma cicatriz. A outra filhinha dela também levou um tombo nos Estados Unidos. Ela de lá dentro do hospital fazendo chamada de vídeo comigo para saber o que tinha que fazer para abrir todo o supercílio. E aí eu expliquei tudo que era necessário, deu ponto, ela começou a fazer lá o que ela conseguiu achar, que eu dei as direções, e a filha não tem uma marca de cicatriz no rosto, né? Nada. Então, assim, a confiança, né, começa ali pelo resgate, pela confiança, e a gente leva isso para a vida. E ela faz parte, é uma das que faz parte da minha vida, mas eu tenho várias, assim, para falar. Ela é a pessoa que acaba que ela frequenta a minha casa, frequenta a minha vida, é uma delas. Legal. E me diz uma coisa, então, que recado que você deixa para quem está nos assistindo e ficou aqui até agora e vive ou conhece alguém que carrega uma marca, que carrega uma cicatriz e que acaba impactando, né, negativamente na vida? Que recado você diz? Tem jeito? Eu ia falar exatamente isso. Eu posso falar para essa pessoa que ela não precisa ficar em desespero, não precisa ficar em noite sem dormir, porque tudo tem solução. Só para a morte que não tem solução. Agora, uma cicatriz, ela tem jeito. A gente precisa de conscientização, a gente precisa de paciência, a gente precisa de dedicação. E aí, essas pessoas, elas podem entrar em contato pelo link da bio, fazer uma avaliação comigo online, e aí eu consigo dar uma direção onde ela já vai ter um entendimento bem bacana. Eu sempre peço, Bruno, que se a pessoa tiver um exame de sangue recente, para que já encaminhe para mim, porque antes de iniciar a avaliação online, eu já olho tudo. Eu já olho, já vou traçando o perfil daquela pessoa. Aí eu junto com as informações que eu colho ali na hora da avaliação, da anamnese, e a gente consegue entender como é que essa pessoa está funcionando. E ali eu dou toda uma direção
E aonde a pessoa estiver, a gente já começa já um preparo. Eu tenho resultados assim incríveis de só de preparar a pele, a pessoa já chega com totalmente transformada a cicatriz. Eu acredito. No início da semana passada, eu recebi uma paciente de Minas e ela já havia feito uma sessão comigo. E aí ela ficou fazendo uso só do home care. Ela falou, oi, eu estou muito desconfortável com a minha olheira. Eu acho que eu vou ter que fazer um preenchimento e tudo, mas eu vou dar uma seguradinha agora, porque eu estou com outros propósitos aqui que você está tratando no meu corpo. Mais à frente eu vejo isso. Eu falei, Fê, você vai usar isso, isso e isso. Aí ela falou, então tá bom. Começou a usar. Quando ela chegou e eu olhei, eu falei, você fez um preenchimento, ela arrumou. Eu ia te falar isso, eu não fiz, foram só os produtos. Aí eu falei, olha, até eu duvidei, Bruna. Eu falei, não é possível, porque ficou tão bom, recuperou tão bem. E ela Dentro para fora, tudo. né? E foi muito bacana, porque ela estava depressiva, ela estava passando por algumas situações complicadas na empresa dela. E aí ela já chegou me trazendo um monte de novidade. Eu desfiz a sociedade, eu fiz isso, isso. Ela emagreceu, ela ficou ótima, ela tá linda, sabe? Ai, que bacana. E tudo isso a gente consegue no online. O dela nós iniciamos no online, sabe? Então foi o online que já trouxe essa reestruturação para a pele dela. Muito bom. Então, gostaria de agradecer a sua presença. Muito obrigada, Bruna. Muito obrigada pelo Bacana, muito bacana. Deu para a gente entender a sua forma de trabalho e realmente eu acho que vale a pena as pessoas entrarem no Instagram dela e olharem os antes e depois, porque realmente são incríveis. E eu queria te agradecer muito por estar aqui no Papo 360 e agradecer a presença de todos que ficaram até aqui, até agora. E nos vemos num outro momento.